O sol da manhã banhava a terra de Uz, um reino de colinas suaves e vales férteis, onde a vida pulsava em harmonia com a natureza. O ar carregava o aroma doce das tâmaras e o murmúrio dos riachos que serpenteavam entre os campos de cevada. Era um lugar onde a prosperidade e a paz pareciam reinar eternamente. Um cenário idílico onde a fé e a justiça eram os pilares da sociedade. No coração deste reino vivia Jó, um homem cuja reputação de retidão e integridade ecoava por toda a região. Sua casa, um refúgio de alegria e abundância, era um ponto de encontro para amigos e familiares, um lugar onde a hospitalidade e a generosidade eram virtudes cultivadas com esmero. Jó não era apenas um homem de posses, ele era um líder sábio e um pai amoroso. Seus 7 filhos e 3 filhas eram a alegria de sua vida, e sua esposa, uma companheira leal e dedicada. Sua fé em Deus era inabalável, e suas orações eram o alicerce de sua existência. Ele não se gloriava em suas riquezas, mas as via como um dom divino, um meio de abençoar aqueles que o cercavam. Sua vida era um exemplo de virtude e devoção, um farol de esperança para todos que o conheciam. A harmonia de sua existência era tão perfeita que parecia intocável, uma fortaleza de felicidade e prosperidade. No entanto, nas profundezas dos reinos celestiais, uma sombra se movia, lançando um véu de incerteza sobre a vida de Jó. Em uma reunião divina, Satanás, o acusador, questionava a lealdade do homem justo. Ele alegava que a fé de Jó era baseada em sua prosperidade e não em seu amor a Deus. Ele desafiava o Criador a provar a verdadeira devoção de Jó, propondo que, se ele fosse despojado de suas riquezas e de seus entes queridos, ele amaldiçoaria o Criador. O desafio era lançado e o destino de Jó estava prestes a ser selado. A partir desse momento, a paz e a harmonia de Uz começaram a se desfazer. Uma série de calamidades se abateu sobre a vida de Jó, como uma tempestade implacável. Seus rebanhos foram roubados, seus servos foram mortos, e sua casa foi destruída. A dor e o sofrimento se tornaram seus companheiros constantes, e a fé de Jó foi posta à prova de maneiras inimagináveis. O mundo que ele conhecia, outrora um paraíso de felicidade e prosperidade, agora se transformava em um campo de batalha onde a fé e a dúvida se enfrentavam. O destino de Jó estava em jogo, e sua jornada de sofrimento e provação estava apenas começando. A tensão pairava no ar, prenunciando tempos de dor e provação que ecoariam através dos tempos. A terra de Uz, onde a história de Jó se desenrola, era um microcosmo de um mundo antigo, marcado por tradições ancestrais e uma profunda conexão com a natureza. O cenário era composto por colinas ondulantes, cobertas de pastagens verdejantes, vales férteis, onde a agricultura florescia e desertos áridos que se estendiam até o horizonte. As cidades eram construídas com pedras robustas, e as casas com paredes de barro e telhados de palha refletiam a simplicidade da vida da época. O sol, implacável durante o dia, dava lugar a noites estreladas que inspiravam contemplação e reverência. A vida em Uz era ditada pelos ritmos da natureza, e a comunidade vivia em harmonia com os ciclos das estações. Jó, o protagonista da história, era um homem de linhagem nobre, descendente de uma família de grande prestígio e influência na região. Sua infância foi marcada por ensinamentos sobre a importância da justiça, da honestidade e da devoção a Deus. Ele cresceu em um ambiente de abundância e prosperidade, mas nunca se deixou corromper pela riqueza. Sua generosidade era notória e sua sabedoria era buscada por muitos. Ele era um líder respeitado, um conselheiro sábio e um pai amoroso. Sua motivação inicial era viver uma vida que agradasse a Deus, buscando sempre a retidão e a justiça em todas as suas ações. A esposa de Jó, uma mulher de nome não revelado nas Escrituras, era sua companheira fiel e dedicada. Ela o amava profundamente e o apoiava em todas as suas decisões. Ela era uma mãe carinhosa e uma dona de casa habilidosa, que cuidava de sua família com zelo e dedicação. Seu papel na história, embora secundário, era fundamental para o desenvolvimento da trama.
Sua reação à tragédia que se abateu sobre sua família seria um ponto crucial na jornada de Jó. Ela era uma figura de força e resiliência, que enfrentaria as adversidades com coragem e determinação. Os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, eram homens de grande conhecimento e influência na região. Eles eram considerados sábios e conselheiros, e suas opiniões eram respeitadas por todos. Suas motivações iniciais eram genuínas, pois buscavam consolar e apoiar Jó em sua dor. No entanto, suas crenças e interpretações da justiça divina os levariam a acusar Jó de pecados ocultos, tornando-se, assim, antagonistas em sua jornada. Eles eram homens de seu tempo, cujas visões eram moldadas por suas tradições e crenças. Seus conflitos com Jó revelariam as complexidades da natureza humana e os limites da compreensão da justiça divina. O relacionamento entre Jó e seus amigos, inicialmente de apoio e amizade, se transformaria em um campo de batalha de ideias e convicções. A calamidade abateu-se sobre Jó, roubando-lhe bens e filhos, enquanto o silêncio de Deus intensificava a angústia. Seus amigos, outrora conselheiros, agora o acusavam de pecados secretos, expondo a fragilidade da amizade sob provação. A fé de Jó vacilava, mas sua integridade permanecia, revelando um conflito interno entre a devoção e a dúvida. Um segredo celestial, a aposta entre Deus e Satanás, permanecia oculto, transformando a tragédia em um palco de batalha espiritual, onde a verdadeira natureza da justiça e da fé eram questionadas, preparando o terreno para reviravoltas inesperadas. O objetivo inicial de Jó era manter sua fé e integridade diante da adversidade. Ele buscava compreender a razão de seu sofrimento, mas se recusava a amaldiçoar a Deus, mesmo em meio à dor mais profunda. Sua meta era provar a sua lealdade e devoção, mesmo quando tudo parecia perdido. O primeiro obstáculo que ele enfrentou foi a perda de seus bens e de seus filhos, uma tragédia que abalou profundamente sua alma. Ele teve que lidar com a dor do luto, a incerteza do futuro e a sensação de abandono. A dinâmica entre Jó e seus amigos se tornou um ponto central da trama. Elifaz, Bildade e Zofar, inicialmente motivados pelo desejo de consolar Jó, passaram a acusá-lo de pecados ocultos. Seus argumentos, baseados em suas próprias crenças e interpretações da justiça divina, se tornaram um obstáculo para Jó, que se sentia incompreendido e injustiçado. A relação entre eles se transformou em um conflito de ideias e convicções, onde a amizade deu lugar à acusação e ao julgamento. Essa dinâmica revelou a complexidade da natureza humana e os limites da compreensão da justiça divina. Um subplot importante foi a luta interna de Jó entre a fé e a dúvida. Ele se questionava sobre a natureza de Deus, seus propósitos e seus caminhos. Ele não entendia por que ele, um homem justo, estava sofrendo tanto. Essa luta interior o levou a uma jornada de autoconhecimento e de busca espiritual, onde ele se confrontou com suas próprias limitações e medos. A provação de Jó se tornou um campo de batalha entre a fé e a dúvida, onde sua alma foi posta à prova. Outro subplot relevante foi a reação da esposa de Jó à tragédia. Ela inicialmente apoiou seu marido em sua dor, mas com o passar do tempo, começou a questionar a sua fé. Ela se sentia desesperada e sem esperança, e sua reação contrastava com a perseverança de Jó. Sua luta interna, embora menos evidente, era um reflexo do sofrimento que ela também estava enfrentando. Sua relação com Jó foi posta à prova, e sua reação se tornou um ponto crucial na trama. A história de Jó também explorou a fragilidade da prosperidade e a importância da fé. Ele havia perdido tudo o que tinha, mas sua fé permanecia como sua única âncora em meio à tempestade. A provação de Jó mostrou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na relação com Deus. A perda de seus bens e de sua família o levou a uma compreensão mais profunda do que realmente importa na vida. A narrativa, ao apresentar os objetivos de Jó, os obstáculos que ele enfrentou e as dinâmicas entre os personagens, preparou o terreno para o desenvolvimento da trama e o clímax da história. A jornada de Jó se tornou um exemplo de perseverança, fé e esperança,
uma lição para todos aqueles que enfrentam o sofrimento e a provação. Os subplots, com suas complexidades e nuances, enriqueceram a narrativa e aprofundaram a compreensão da natureza humana e da justiça divina. O ponto de inflexão na vida de Jó, o evento que desencadeou uma série de provações e transformou seu mundo de cabeça para baixo, foi a reunião celestial onde Satanás desafiou a lealdade do homem justo. Essa reunião, desconhecida por Jó, foi o catalisador que deu início à sua jornada de sofrimento e provação. A aposta entre Deus e Satanás, um evento cósmico que se desenrolou nas esferas celestiais, lançou uma sombra sobre a vida de Jó, marcando o início de uma tempestade que abalaria sua fé e sua existência. A primeira onda de calamidades atingiu Jó com a força de um furacão. Mensageiros com rostos pálidos e vozes trêmulas trouxeram notícias de perdas e destruição. Os sabeus invadiram e roubaram seus bois e jumentos, matando os servos que os guardavam. Em seguida, um fogo celestial consumiu suas ovelhas e pastores. Os caldeus, em um ataque repentino, levaram seus camelos e assassinaram seus servos. Essas perdas, embora dolorosas, foram apenas o prenúncio de uma tragédia ainda maior. A notícia mais devastadora, a que atingiu o coração de Jó com a força de um raio, foi a morte de seus filhos. Um vento forte, descrito como uma força da natureza implacável, derrubou a casa onde eles estavam reunidos e todos pereceram. Essa perda, a mais dolorosa de todas, lançou Jó em um abismo de dor e desespero. Ele se viu despojado de tudo o que amava, e sua fé foi posta à prova de maneiras inimagináveis. Esses eventos inesperados, que se abateram sobre Jó em rápida sucessão, alteraram drasticamente o status quo de sua vida. A prosperidade e a paz que ele havia desfrutado por tantos anos foram substituídas por dor, sofrimento e incerteza. Sua vida, antes um exemplo de felicidade e retidão, se transformou em um campo de batalha onde a fé e a dúvida se enfrentavam. Ele se viu diante de um desafio que testaria sua lealdade e sua devoção a Deus. A reação de Jó a essas calamidades foi crucial para o desenvolvimento da trama. Em vez de amaldiçoar a Deus como Satanás havia previsto, ele se agarrou à sua fé, mesmo em meio à dor mais profunda. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça e caiu por terra em sinal de luto e desespero, mas se recusou a abandonar sua devoção. Sua reação foi um testemunho de sua integridade e de sua fé inabalável, uma resposta que desafiou as expectativas de Satanás. O incidente incitante, a aposta entre Deus e Satanás e as calamidades que se abateram sobre Jó foram os catalisadores que deram início à sua jornada de sofrimento e provação. Esses eventos criaram uma urgência na narrativa, motivando os personagens a tomar ações e a enfrentar os desafios que se apresentavam. A história de Jó se tornou uma jornada de fé e perseverança, um exemplo de como a lealdade a Deus pode ser mantida mesmo em meio à adversidade mais profunda. As consequências imediatas das perdas de Jó foram devastadoras. Sua saúde física e mental começou a se deteriorar, e a dor do luto o consumia por dentro. A outrora próspera terra de Uz parecia refletir a desolação em seu coração, e a alegria que antes permeava sua vida havia se dissipado. Ele se sentia como um barco à deriva em um mar revolto, sem nenhuma âncora para se agarrar. O peso da tragédia era esmagador e a incerteza do futuro o atormentava. Um novo desafio surgiu quando seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar chegaram para consolá-lo. Inicialmente, eles compartilharam sua dor e seu luto, mas, com o passar do tempo, começaram a questionar sua fé e a acusá-lo de pecados ocultos. Suas palavras, em vez de trazer consolo, intensificaram a angústia de Jó, que se sentia incompreendido e injustiçado. A amizade que antes os unia se transformou em um campo de batalha de ideias e convicções. A motivação de Jó, apesar de seu sofrimento, era provar sua lealdade a Deus. Ele se recusava a amaldiçoá-lo, mesmo quando tudo parecia perdido. Sua integridade e sua fé eram os pilares de sua existência e ele estava determinado a mantê-los intactos, mesmo em meio à provação mais profunda. Sua busca por respostas e por compreensão
o levou a uma jornada de autoconhecimento e de busca espiritual. A narrativa também introduziu novos elementos, como a crescente tensão entre Jó e seus amigos. A cada acusação, Jó se defendia com mais veemência, insistindo em sua inocência e em sua devoção a Deus. Seus amigos, por sua vez, se tornavam cada vez mais inflexíveis, fechados em suas próprias crenças e interpretações da justiça divina. Esse conflito de ideias e convicções intensificou o drama da história e aprofundou a compreensão da natureza humana. Um subplot relevante foi a luta interna de Jó entre a fé e a dúvida. Ele se questionava sobre a natureza de Deus, seus propósitos e seus caminhos. Ele não entendia por que ele, um homem justo, estava sofrendo tanto. Essa luta interior o levou a momentos de desespero e de questionamento, mas também a momentos de renovação e de reafirmação de sua fé. Sua jornada se tornou um exemplo de como a fé pode ser testada e fortalecida em meio à adversidade. A esposa de Jó, embora não fosse uma personagem central na narrativa, também desempenhou um papel importante. Sua reação à tragédia, embora diferente da de Jó, revelou a profundidade de sua dor e de seu sofrimento. Ela se sentia desesperada e sem esperança, e sua luta interna era um reflexo da provação que sua família estava enfrentando. Sua relação com Jó foi posta à prova, e sua reação se tornou um ponto crucial na trama. O ambiente em que a história se desenrolava também se tornou um elemento importante. A terra de Uz, antes um lugar de prosperidade e paz, agora parecia refletir a desolação e o sofrimento de Jó. As colinas ondulantes e os vales férteis pareciam ter perdido seu brilho, e o céu antes azul e sereno agora parecia carregar uma tensão palpável. O cenário da história se tornou um espelho do estado emocional de Jó. A história de Jó, com suas complexidades e nuances, se tornou um exemplo de perseverança, fé e esperança. Sua jornada, marcada por sofrimento e provação, mostrou que a lealdade a Deus pode ser mantida mesmo em meio à adversidade mais profunda. A narrativa, ao explorar os conflitos e as lutas internas dos personagens, preparou o terreno para o clímax da história e a resolução de seus conflitos. A ascensão da ação, com a introdução de novos desafios e o desenvolvimento das motivações dos personagens, intensificou o drama da história e aprofundou a compreensão da natureza humana e da justiça divina. A provação de Jó se tornou uma jornada de fé e perseverança, uma lição para todos aqueles que enfrentam o sofrimento e a provação. A escalada dos conflitos na vida de Jó se tornou cada vez mais intensa. As acusações de seus amigos, antes veladas, se tornaram abertas e diretas. Eles o acusavam de hipocrisia, de ter uma fé superficial e de merecer o sofrimento que estava enfrentando. Suas palavras eram como flechas que perfuravam o coração de Jó, intensificando sua dor e sua angústia. Ele se sentia cada vez mais isolado, incompreendido e injustiçado. A tensão entre eles se tornou palpável, e a amizade que antes os unia parecia se esvair. Os subplots da história se aprofundaram, revelando as complexidades da natureza humana e da justiça divina. A luta interna de Jó entre a fé e a dúvida se intensificou, levando-o a momentos de desespero e de questionamento. Ele se perguntava se Deus realmente se importava com seu sofrimento, se ele era justo e misericordioso. Sua fé, antes inabalável, começou a vacilar, e ele se sentia como um barco à deriva em um mar revolto. A reação da esposa de Jó à tragédia se tornou um subplot crucial. Ela, cada vez mais desesperada, começou a questionar a fé de seu marido e a sugerir que ele amaldiçoasse a Deus para acabar com seu sofrimento. Sua luta interna, embora menos evidente, era um reflexo da provação que ela também estava enfrentando. Sua relação com Jó foi posta à prova, e sua reação se tornou um ponto de inflexão na trama. A saúde física de Jó continuou a se deteriorar, e seu sofrimento se tornou cada vez mais intenso. Ele se sentia como um verme, desprezado e humilhado. Sua dor era tão profunda que ele desejava ter morrido para escapar de seu sofrimento. Mas, mesmo em meio à sua dor,
Ele se recusava a amaldiçoar a Deus. Sua perseverança era um testemunho de sua fé e de sua integridade. Os amigos de Jó, por sua vez, se tornaram cada vez mais inflexíveis em suas acusações. Eles não conseguiam admitir que estavam errados e insistiam em sua interpretação da justiça divina. Eles se fechavam em suas próprias crenças e se tornavam cada vez mais distantes de Jó. A amizade que antes os unia se transformou em um abismo intransponível. A tensão entre os personagens atingiu um ponto crítico. Jó se sentia cercado por inimigos, incompreendido por seus amigos e abandonado por Deus. Ele se sentia como um prisioneiro em sua própria vida, sem nenhuma saída para seu sofrimento. Sua dor era tão intensa que ele clamava por misericórdia, mas o silêncio de Deus intensificava sua angústia. A narrativa também começou a explorar a fragilidade da condição humana e a complexidade da fé. Jó, um homem justo e íntegro, estava sofrendo de maneiras inimagináveis e seus amigos, em vez de oferecer consolo, o acusavam de pecados ocultos. A história revelou a limitação da compreensão humana e a importância da humildade e da compaixão. A provação de Jó se tornou um exemplo de como a fé pode ser testada e fortalecida em meio à adversidade. Sua luta interna, suas dúvidas e seus questionamentos revelaram a profundidade de sua devoção a Deus. Sua perseverança e sua integridade se tornaram um testemunho de sua fé inabalável. A ascensão da ação, com a escalada dos conflitos e o aprofundamento dos subplots, intensificou o drama da história e preparou o terreno para o clímax da narrativa. A jornada de Jó se tornou uma lição de perseverança, fé e esperança, uma inspiração para todos aqueles que enfrentam o sofrimento e a provação. A tensão entre os personagens, a luta interna de Jó e as complexidades da justiça divina se entrelaçaram, criando uma narrativa envolvente e impactante. A história de Jó se tornou um exemplo de como a fé pode ser testada e fortalecida em meio à adversidade. Uma lição para todos aqueles que buscam compreender o propósito do sofrimento. A narrativa se aproximava do clímax e a tensão entre Jó e seus amigos atingiu um ponto de ebulição. Jó, exausto de sofrimento e de acusações injustas, clamou a Deus, não mais com questionamentos, mas com um anseio profundo por sua presença. Ele expressou sua dor, sua solidão e sua necessidade de compreensão, reconhecendo sua própria limitação diante da grandeza divina. Sua oração não era um pedido de vingança ou de justificativa, mas um clamor por misericórdia e por uma revelação da verdade. Um ponto de virada crucial ocorreu quando Jó, em meio à sua angústia, começou a questionar a natureza da justiça divina. Ele se perguntava se Deus era realmente justo, se ele se importava com o sofrimento humano. Ele se sentia como um brinquedo nas mãos de um poder superior, sem nenhum controle sobre seu próprio destino. Sua fé, embora ainda presente, estava sendo testada até o limite, e ele se via diante de um abismo de incerteza. A esposa de Jó, por sua vez, atingiu um ponto de desespero. Ela não conseguia mais suportar o sofrimento de seu marido e a dor de suas perdas. Sua fé havia se esvaído, e ela se sentia abandonada por Deus. Em um momento de fraqueza, ela sugeriu que Jó amaldiçoasse a Deus para acabar com seu sofrimento, uma ação que revelou a profundidade de sua angústia e a fragilidade de sua fé. Os amigos de Jó, por sua vez, se tornaram cada vez mais inflexíveis em suas acusações. Eles não conseguiam admitir que estavam errados e insistiam em sua interpretação da justiça divina. Eles se fechavam em suas próprias crenças e se tornavam cada vez mais distantes de Jó. Sua amizade, outrora um refúgio de consolo, agora se transformava em um obstáculo para a busca da verdade. A narrativa também introduziu um novo personagem, Eliú, um jovem que havia escutado as discussões entre Jó e seus amigos. Eliú, com sua sabedoria e discernimento, criticou tanto Jó quanto seus amigos, revelando a limitação de suas compreensões da justiça divina. Sua presença marcou um ponto de inflexão na trama, preparando o terreno para a revelação divina. A chegada de Eliú foi um catalisador para a transformação de Jó. Suas palavras, embora duras,
o levaram a uma compreensão mais profunda de sua própria limitação e da grandeza de Deus. Jó começou a perceber que a justiça divina era muito mais complexa do que ele havia imaginado, e que sua fé precisava ser baseada em algo mais do que a simples compreensão intelectual. A história de Jó se tornou uma jornada de autoconhecimento e de busca espiritual. Ele se confrontou com suas próprias limitações, suas dúvidas e seus medos. Ele aprendeu a importância da humildade, da paciência e da perseverança. Ele se tornou um homem mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. A narrativa, ao se aproximar do clímax, intensificou o drama da história e preparou o terreno para a revelação divina. A luta interna de Jó, a reação de sua esposa e a inflexibilidade de seus amigos se entrelaçaram, criando uma trama envolvente e impactante. A provação de Jó se tornou um exemplo de como a fé pode ser testada e fortalecida em meio à adversidade. A história de Jó, com suas complexidades e nuances, se tornou uma lição de perseverança, fé e esperança, uma inspiração para todos aqueles que enfrentam o sofrimento e a provação. A narrativa, ao se aproximar do clímax, preparou o terreno para a resolução dos conflitos e a revelação da verdade. A narrativa, em sua preparação para o clímax, intensificou a sensação de iminência, com pequenos confrontos que prenunciavam a grande revelação. A presença de Eliú, com suas críticas e reflexões, preparou o terreno para a manifestação divina, agindo como um catalisador para a transformação de Jó. Sua sabedoria, embora não fosse a resposta final, apontou para a necessidade de humildade e de uma compreensão mais profunda da natureza de Deus. Os amigos de Jó, por sua vez, se tornaram cada vez mais inflexíveis em suas acusações. Eles se recusavam a admitir que estavam errados e insistiam em sua interpretação da justiça divina. Sua teimosia e sua falta de compaixão criaram um contraste ainda maior com a humildade e a perseverança de Jó. A amizade que antes os unia se transformou em um abismo intransponível, um prenúncio da necessidade de reconciliação. A esposa de Jó, embora não tenha tido um papel ativo nesse momento da história, representou um elemento de fragilidade e desespero. Sua luta interna, sua falta de fé e sua sugestão para que Jó amaldiçoasse a Deus foram um reflexo da provação que ela também estava enfrentando. Sua reação, embora não fosse um confronto direto, serviu para intensificar o drama da história e a complexidade da natureza humana. A preparação para o clímax também incluiu pequenos momentos de reconciliação e de perdão. Jó, apesar de seu sofrimento, manteve sua integridade e sua compaixão, mesmo para com aqueles que o acusavam. Sua atitude revelou a importância do perdão e da reconciliação, preparando o terreno para a resolução final dos conflitos. As tensões finais na história de Jó atingiram seu ápice, com os personagens enfrentando seus últimos desafios antes da grande revelação. Jó, exausto de sofrimento e de acusações injustas, se viu diante de um dilema crucial: manter sua fé e integridade mesmo quando tudo parecia perdido, ou ceder ao desespero e amaldiçoar a Deus. Sua luta interna se tornou mais intensa e sua alma foi posta à prova de maneiras inimagináveis. Os amigos de Jó, por sua vez, se viram diante de um último obstáculo: reconhecer seu erro e sua limitação diante da grandeza divina. Sua teimosia e sua falta de compaixão haviam criado um abismo entre eles e Jó, e eles precisavam encontrar um caminho para a reconciliação. Sua jornada de autoconhecimento e de busca pela verdade estava prestes a culminar em um momento de humildade e arrependimento. A preparação para o clímax também incluiu momentos de reflexão e de autoconhecimento para todos os personagens. Jó, em sua angústia, começou a compreender a importância da humildade e da paciência. Seus amigos, por sua vez, começaram a perceber a limitação de sua compreensão da justiça divina. A jornada de cada personagem estava prestes a culminar em um momento de revelação e transformação. A convergência de todas as linhas narrativas, com os personagens enfrentando seus últimos desafios e se preparando para a grande revelação, criou uma sensação de iminência e expectativa.
A história de Jó estava prestes a culminar em um momento de transformação e redenção. O clímax da história de Jó irrompeu com a manifestação divina, um evento que transformou completamente a compreensão dos personagens sobre a justiça e o poder de Deus. Em meio a uma tempestade avassaladora, com trovões e relâmpagos, Deus se revelou a Jó, não com explicações, mas com uma demonstração de sua grandeza e sabedoria. Ele questionou Jó sobre a vastidão da criação, sobre a complexidade do universo, revelando a limitação do conhecimento humano diante da imensidão divina. Esse encontro foi um ponto de inflexão que levou Jó a uma profunda compreensão de sua própria insignificância e da soberania de Deus. A manifestação divina também serviu para resolver o conflito entre Jó e seus amigos. Diante da grandeza de Deus, eles se viram envergonhados e humilhados. Eles reconheceram seu erro, sua falta de compaixão e sua limitação na compreensão da justiça divina. Eles se arrependeram de suas acusações e pediram perdão a Jó, que, com sua humildade e compaixão, os perdoou. A reconciliação entre Jó e seus amigos marcou o fim de um longo período de conflito e o início de uma nova era de harmonia e compreensão. Os subplots da história também encontraram sua resolução no clímax. A luta interna de Jó entre a fé e a dúvida chegou ao fim, com sua completa entrega à vontade divina. Ele compreendeu que a fé não se baseia na compreensão intelectual, mas na confiança em Deus, mesmo quando seus caminhos são incompreensíveis. A reação da esposa de Jó à tragédia também encontrou sua resolução, com seu arrependimento e sua renovação da fé. O clímax da história de Jó não foi apenas um momento de revelação divina, mas também um momento de transformação pessoal. Jó aprendeu a importância da humildade, da paciência e da perseverança. Ele se tornou um homem mais sábio, mais forte e mais próximo de Deus. Sua história se tornou um exemplo de como a fé pode ser testada e fortalecida em meio à adversidade. A jornada de Jó, marcada por sofrimento e provação, mostrou que a lealdade a Deus pode ser mantida mesmo em meio à mais profunda escuridão. O clímax da história também serviu para consolidar os temas centrais da narrativa. A história de Jó revelou a complexidade da justiça divina, a fragilidade da condição humana e a importância da fé e da esperança. Ela mostrou que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na relação com Deus. A provação de Jó se tornou uma lição para todos aqueles que enfrentam o sofrimento e a provação. A história de Jó nos convida a refletir sobre nossa própria fé e sobre nossa compreensão da justiça divina. Ela nos desafia a manter a esperança, mesmo em meio às dificuldades, a confiar em Deus, mesmo quando seus caminhos são incompreensíveis, e a buscar a humildade e a compaixão em todas as nossas ações. Que a história de Jó nos inspire a viver uma vida de fé e perseverança, e a buscar a verdade e a justiça em todos os nossos caminhos. A conclusão da história de Jó marcou o início de uma nova fase em sua vida, uma fase de restauração e renovação. Após a manifestação divina e a reconciliação com seus amigos, Jó recuperou sua saúde, sua família e sua prosperidade. Ele recebeu o dobro de tudo o que havia perdido, um testemunho da bondade e da misericórdia de Deus. Sua casa voltou a ser um refúgio de alegria e abundância, e sua vida se tornou um exemplo de esperança e perseverança. O epílogo da história revelou que Jó viveu muitos anos após sua provação, desfrutando de uma vida plena e feliz. Ele teve mais filhos que o amavam e o honravam, e sua família se tornou um exemplo de união e devoção. Sua sabedoria e sua generosidade eram reconhecidas por todos, e sua casa era um ponto de encontro para amigos e familiares. Ele se tornou um líder sábio e um conselheiro justo, guiando sua comunidade com compaixão e discernimento. A história de Jó não foi apenas um relato de sofrimento e provação, mas também uma jornada de fé e transformação. Ele aprendeu a importância da humildade, da paciência e da perseverança. Ele compreendeu que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas na relação com Deus.
Sua provação o levou a uma compreensão mais profunda de sua natureza e de seu amor. Sua vida se tornou um testemunho do poder da fé e da esperança, mesmo em meio à adversidade mais profunda. A história de Jó também nos deixa importantes lições sobre a natureza humana e a justiça divina. Ela nos mostra que o sofrimento pode nos levar a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de Deus. Ela nos ensina que a fé não se baseia na compreensão intelectual, mas na confiança em Deus, mesmo quando seus caminhos são incompreensíveis. Ela nos lembra que a verdadeira riqueza está na relação com Deus e com nossos semelhantes. Que a história de Jó nos inspire a enfrentar nossos próprios desafios com fé e coragem, sabendo que, mesmo em meio à escuridão, a luz da esperança pode brilhar. Que a perseverança de Jó nos encoraje a nunca desistir, a manter nossa integridade e a confiar na justiça e no amor de Deus. Que sua história ecoe através dos tempos, inspirando gerações a viver uma vida de fé, esperança e amor.